Olá, pessoal! O nosso tema da nossa aula de hoje diz respeito à questão da segurança pública no Brasil. Confira aqui o tema da aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o motim de PMs no Ceará. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa definir logo de cara para você o que é que nós estamos entendendo por motim. O motim, ele é uma insurreição contra a autoridade devidamente constituída, quando lá nós temos, nesse caso específico, as forças de segurança, que são proibidas constitucionalmente de fazer greve, passam a não mais respeitar o comando do governador do estado, do secretário de Segurança Pública e do comandante da Polícia Militar, tomam batalhões e viaturas e passam assim surgir contra um Estado democrático de direito. É isso que nós consideramos como um motim. Então a gente precisa agora analisar os detalhes a respeito dessa questão. Primeiro, qual é o motivo da greve? O governo do estado do Ceará, em negociação com o movimento dos policiais militares, havia acordado a possibilidade de elevar o salário de um soldado da PM do Ceará para o valor de R$ 4.500 ao longo do intervalo entre 2020 e 2022. A proposta, então, é que esse salário fosse sofrendo reajuste até chegar ao valor de R$ 4.500. Isso não foi aceito lá pelo comando de negociação entre os policiais militares e o e o governo do estado do Ceará, comandado pelo Camilo Santana. Diante desse impasse, os militares então resolveram se amotinar. E aí, de novo, o que é esse motim? Eles tomaram vários quartéis da Polícia Militar, onde os comandantes desses batalhões e os oficiais perderam a capacidade de comando da corporação e de determinar que naquelas localidades, por exemplo, não podia ter entrada de civis. E muitos militares acabaram levando familiares para dentro dos batalhões. Por um outro lado, houve lá a tomada de várias viaturas e aí policiais encapuzados deram a ordem em algumas cidades e também na região metropolitana de Fortaleza para que o comércio fechasse. Alguns foram pegos esvaziando e furando pneus de viaturas ou ainda tomando as chaves para que as mesmas não fizessem o policiamento. E isso leva a uma condição de motim, de uma insubordinação contra um comando devidamente estabelecido na nossa Constituição. E a pergunta-chave é: por que é que o policial ou membro das Forças Armadas não pode fazer greve? Porque eles detêm o monopólio legítimo do uso da força. E lembrando, o que é a polícia? A polícia é um órgão de Estado que tem autorização da população, e aí parece que às vezes a gente perde essa conexão com a realidade, Mas vamos lembrar, pessoal, a nossa Constituição é muito clara. Ela diz lá: todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Portanto, o detentor do poder é o povo. Então, o povo, na República Federativa do Brasil, concede à instituição das suas polícias, que tem o direito do porte de armas e utilização do uso da força, quando necessário, em defesa dessa própria sociedade. Esse é o princípio fundamental. Todo policial é, antes de mais nada, um servidor público. A palavra servidor público significa aquele que é remunerado com dinheiro da população para servir a essa própria população. E todo bom policial sabe que a sua função digna e muito digna é essa: é de colocar a sua vida em risco todos os dias em defesa da sociedade. Agora, quando um grupo de policiais se arroga amotinados, que não respeita o comando do seu batalhão e dos seus oficiais, que não respeita
o direito constituído, onde o comandante da Polícia Militar de cada estado é o governador do estado. E no momento em que esses policiais usam capuzes para não serem identificados, furam pneu de viatura, esvaziam pneu, tomam as chaves e continuam portando armas, né? Isso significa uma situação clara de afronto a um Estado democrático de direito. Professor, significa dizer que o policial não tem direito a um bom salário? Não, absolutamente. Pelo contrário, nós devemos ter um policial bem pago, bem treinado e bem armado, bem com materiais de equipamento de proteção individual, para que ele possa exercer a sua função, que aliás é muito digna. Porém, nós não podemos permitir, num Estado democrático de direito, que um determinado grupo de policiais se amotine contra o comando da própria corporação, ou contra o secretário de Segurança Pública ou governador do Estado, porque se assim o for, nós caímos então num período de selvageria. Tanto que a criminalidade deu um pico no Ceará no momento em que os amotinados tomaram batalhões e impediram outros colegas que queriam continuar participando do patrulhamento ostensivo, porque as polícias militares são responsáveis por esse patrulhamento ostensivo, que saíssem dos batalhões. Existem formas de pressão que pode ser exercido pelos policiais sobre o governo do Estado? Claro que sim. Para isso existe a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para isso existe uma série de deputados, vereadores, prefeitos e outros, né, que são vinculados, né, a grupos, né, de policiais, e isso é uma representação legítima da sociedade brasileira, como eu tenho, por exemplo, a representação do setor industrial, do setor agropecuário e de tantos outros. O que não é legítimo é que se faça pressão com base no uso da detenção do uso legítimo da força, armado, sem ser em nome do Estado. Aí você caiu numa condição de motim, claro. E isso tem que ser punido na forma da lei. Então, o ponto-chave, né, para a gente comparar é que a situação no Ceará nem é uma situação salarial das piores do Brasil. Pelo contrário, é uma das melhores. O soldado da Polícia Militar, em início de carreira, com um salário de R$ 4.500, ele é maior do que a média de todos os estados do Nordeste brasileiro. Ele é maior do que se paga, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o salário inicial de um soldado é de R$ 2.400. É mais do que se paga no estado de São Paulo, onde o salário inicial é de R$ 3.200. E nós estamos falando de São Paulo, que é um estado rico da federação. Então, eu não estou dizendo que o policial no Ceará esteja ganhando muito, mas que ele está ganhando acima da média de boa parte dos estados brasileiros, inclusive estados ricos, como São Paulo, por exemplo. Então, o ponto fundamental é que esse é apenas o ponto inicial da carreira. Se você colocar com todos os benefícios que a corporação oferece, esse salário para soldado ultrapassa R$ 5.000. Então, é preciso a gente ter a noção clara, né, de que esse motim ele não pode ser tolerado pela sociedade brasileira, porque o uso legítimo da força é concessão da própria população em defesa desta. Você imagine uma hipótese comparativa, grosso modo, muito ruim, mas só para a gente tentar entender, se médicos amotinados trancam agora os hospitais e impedem a entrada da autoridade policial constituída para que a população tenha acesso a medicamentos e ao tratamento hospitalar. Todos os médicos, auxiliares de enfermagem, né, fisioterapeutas daquela unidade seriam presas. Imagine se um professor tranca-se dentro de um colégio, impedindo os alunos de terem acesso à educação. E aí você poderia argumentar, professor, mas os batalhões não estavam fechados. Estavam sim, tanto que nós tivemos um ponto lá, né, na curva e sem nenhuma defesa do senador Cid Gomes, mas o Cid Gomes, né, vai até a sua cidade natal, que é Sobral, para negociar com um grupo de policiais para que eles saiam do batalhão, porque eles estavam ocupando o batalhão junto com seus familiares, diga-se de passagem, o que de cara já não é permitido, que civis frequentem o batalhão sem autorização do seu comandante. Por um outro lado, eles colocaram lá um portão impedindo a entrada, né, do senador. E aí o senador, né, numa medida que eu não faria, não considero como das mais adequadas, mas ele pega uma retroescavadeira e tenta tirar o portão da frente.
e aí um policial saca de uma arma e dá 2 tiros no peito de um senador da República. A questão aqui, né, não é para mim o Cid Gomes estar certo, né? Observe que eu acho que a atitude dele foi imprudente, embora a intencionalidade tenha sido positiva. Você não pode permitir que um batalhão continue amotinado numa cidade pequena como Sobral. Por um outro lado, dizer que ele avançou com a retroescavadeira sobre os militares também não é correto, porque todo mundo viu que a retroescavadeira para no portão e ele tenta tirar o portão com a retroescavadeira. E daí, um policial saca de uma arma e dá 2 tiros, né, num senador da República, e a gente está achando que isso é normal. Não é normal, não pode ser normal, não é aceitável. Então, todo o nosso respeito sempre, né, a todos os policiais, é uma profissão extremamente digna. Eu já fui militar, né, eu sei do que eu estou falando, porém, não é aceitável que a gente tenha uma condição como essa acontecendo, onde num batalhão um grupo de soldados se amotina, desrespeita o comandante da unidade, né, o comandante da Polícia Militar Geral, e toma, né, todas as armas e viaturas daquela unidade e se amotinando contra a própria população. Isso é absolutamente inaceitável, né? E aí nós temos o desdobramento dessa questão. No desdobramento, né, o governo não voltou atrás, ele manteve a proposta, né, de aumento até R$ 4.500 até 2022, né? O comando de greve acabou aceitando aquilo que já havia sido proposto antes da greve, e por um outro lado agora, todos aqueles policiais que foram identificados e que participaram, né, dessas manifestações com faltas graves sob o ponto de vista administrativo, também sob o ponto de vista disciplinar, serão julgados com acompanhamento da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, garantido a ampla defesa, o direito ao contraditório, garantindo também, né, que nenhum deles seja removido pelo prazo de 6 meses, para que não haja punição extra-administrativa, né? Mas todos aqueles que cometeram crimes têm que responder perante a lei, claramente como define, né, o nosso Código Penal, ok? Então vem para cá, vamos entender essa questão. Motim de PMs no Ceará. Policiais militares do estado do Ceará decidiram encerrar um motim que durou 13 dias e que teve reflexo direto no aumento do número de homicídios no estado. A categoria aceitou as propostas apresentadas pela comissão formada pelos 3 poderes estaduais, além do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, abrindo mão do principal ponto do impasse, que era a anistia que eles queriam a todos os amotinados. A proposta, aceita pelos PMs, inclui o direito dos amotinados a responderem a um processo legal sem perseguição, com amplo direito à defesa e ao contraditório, a ser feita pelas instituições sem ligações com o governo estadual, como a OAB, o Exército e a Defensoria Pública. Observe aqui, essas são imagens da cidade de Sobral, onde um policial amotinado numa viatura oficial e encapuzado ordena, né, que o comércio de Sobral seja fechado. E aqui, um grupo de policiais, né, que se juntaram em torno de um colega que pegou a viatura, né, para sair e fazer o policiamento, impedindo que esse colega saísse da unidade. Abre aspas. Esses processos disciplinares vão tratar dos casos dos policiais que faltaram ao serviço e coisas do tipo. Não diz respeito a quem cometeu crimes, como disparar armas de fogo, afirmou o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, que acompanhou as negociações. Quem cometeu crime vai responder por processo criminal. Também ficou acertado que o governo do Ceará não irá transferir os policiais que participaram do motim para trabalhos no interior no prazo de 60 dias. A proposta acordada não incluiu o aumento salarial diferente do que já havia sido proposto. O impacto no orçamento será o mesmo já previsto anteriormente pelo governo do Ceará,
de R$ 495 milhões. Observe aqui a remuneração em janeiro de 2020. Hoje no Ceará, com o salário fixo, o militar tem um soldo de R$ 3.475, que somados à variável, que são horas extras e gratificações, no Ceará, chega a R$ 4.968. A média do Nordeste, para o salário fixo, é R$ 3.940 e a média do Nordeste, com variável, é de R$ 4.050, mostrando que o governo do Ceará já paga um montante maior do que aquela da média do Nordeste. Durante o motim, policiais de unidades militares foram ocupadas. O caso repercutiu após o senador licenciado Cid Gomes ser atingido por 2 tiros após avançar com uma retroescavadeira sobre os amotinados em um quartel de Sobral, no interior do estado. Ao todo, 230 policiais militares respondem a processos administrativos e foram afastados por 120 dias. Os agentes estão fora da folha de pagamento e podem ser expulsos da corporação. Recentemente, o juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da 17ª Vara Criminal de Fortaleza, decretou a prisão preventiva de 43 policiais que estavam presos em flagrante, danificando propriedade pública, que eram as viaturas dos batalhões. E aqui a cena, muito lamentável, do senador Cid Gomes, que foi baleado por 2 tiros no peito, depois de pegar uma retroescavadeira para arrancar um portão da porta de um batalhão da PM, que era ocupado pelos militares e seus familiares. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra essa aula polêmica, esse assunto, sem dúvida alguma, mas eu preciso dizer para você, como ex-militar que fui, que o princípio da hierarquia e do comando tem que ser obedecido. As pressões podem acontecer na esfera política, como de fato aconteceram, mas a ordem do comando tem que ser obedecida, porque senão a gente inverte uma cadeia de comando e aí você está, obviamente, diante de uma situação caótica de pessoas que têm o direito de portar a arma em defesa da sociedade e que, de repente, vai portar a arma não exatamente nesse interesse. Como cidadão, não é aceitável que uma força do Estado se rebele contra a ordem constituída. A gente pode discutir se é certo ou se é errado, se é correto ou incorreto, mas a gente não pode se insurgir contra a legislação vigente. A gente pode querer modificá-la democraticamente. Agora, na base da força, não, porque senão a gente cai dentro de um regime ditatorial e algo que não é desejável para quem quer que seja. Ok? Abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.